Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus repouse sobre a vida de cada um nesta manhã. Exaltado e louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu os convido a acompanharem a leitura comigo do trecho do capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo de número 10, está escrito assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te rendemos e louvamos o teu glorioso nome. Até aqui, meus irmãos, esse trecho, que é um trecho de uma oração de Davi, exaltando ao nosso Deus, exaltando ao Senhor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a eternidade, reconhecendo o poder do Senhor, reconhecendo que honras, riquezas e glórias vêm do Senhor, reconhecendo que o Senhor é a força, reconhecendo que o Senhor é tudo o que necessitamos. E a expressão do versículo 13, após reconhecer esses grandes atributos de Deus, é a disposição de louvar e de render graças ao Senhor, ao nome do Senhor. Que essa também seja a nossa ação, louvar e engrandecer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito e sido nas nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Seu nome. Ó Deus de amor, nós rendemos graças e adoração a Ti por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito a nós. Rendemos graças a Ti, ó Deus, pelo Seu grande poder, pelo Seu grande cuidado, pelo Seu amor. Ó Deus, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Ó Deus, são muitas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, também os momentos de dificuldade, onde aprendemos, ó Pai, são tudo permissão do Senhor para as nossas vidas, é isso que nós cremos. E nós cremos também, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós cremos no Seu cuidado, nós cremos na Sua paz, nós cremos, ó Pai, no Seu conforto ao nosso coração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, mesmo em momentos de dificuldade, se revela a nós de forma maravilhosa, de forma grandiosa. Ó Deus, que nós não venhamos a nos esquecer jamais quem é o Senhor. Nós não venhamos a deixar jamais, ó Deus, de ter essa atitude de gratidão, essa atitude de louvor, essa atitude de exaltação ao Teu santo e bendito nome. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, cuide, ó Deus, da nossa fé, cuide da nossa esperança em Cristo Jesus. E nos ajude, ó Deus, segure e guie o nosso dia, guie os nossos passos, ó Deus, na Sua vontade e no Seu querer. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar
semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Diga mais uma vez, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Sim, Senhor, tu és incomparável. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Louvamos o teu nome. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1 e o versículo 2. E assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando nós falamos de provas, normalmente essa palavra carrega com ela a conotação negativa. Independentemente de como essa palavra é usada, ela sempre tem essa conotação negativa. Um exemplo disso são os julgamentos legais. Eles produzem ansiedade, são ameaçadores. Provas de tempo, por exemplo, nos desafiam ao extremo e sempre nos colocam em oposição a outros atletas. As provações da vida nos oprimem, roubam nossa paz e ameaçam a nossa segurança. Por sua natureza, as provações elas provocam desconforto, provocam também em nós sofrimento. O apóstolo Pedro ele descreve as reações às provações como sendo contristadas por elas. Lá em 1 Pedro 1,6, a palavra vai nos dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então veja, o apóstolo Pedro descrevendo a reação às provações como ser contristado.
As provações trazem consigo o perigo de nos cansarmos, de nos desanimarmos. No entanto, o texto que nós lemos, nós já tínhamos meditado nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, ele nos olha nos olhos e com uma expressão séria, ele nos diz para considerarmos motivo de grande alegria ou de toda alegria quando nós enfrentamos provações de vários tipos. Ele não está falando apenas de dificuldades incômodas, como por exemplo um acidente de carro ou talvez ficar trancado lá de fora de casa, porque é bem provável que nós consigamos sorrir até mesmo nessas situações e suportar. Mas o que Tiago está dizendo, o que Tiago tem em mente, na verdade é a gama de provações que nós encontramos ao longo da vida. Tais dificuldades vêm em todas as formas, todos os tamanhos, intensidades e também durações. Assim são as nossas provas. Em sua carta, Tiago ele nos dá uma amostra de provações, quando ele escreve sobre perseguições, sobre doenças, sobre dificuldades financeiras, sobre tentações. Mas a pergunta é, como podemos encontrar alegria no sofrimento? E nós começamos a responder essa pergunta quando nós reconhecemos a mão da qual a aprovação nos vem. Mais adiante, na sua epístola, Tiago ele vai apresentar Jó como um exemplo de alguém que perseverou mesmo em meio às suas aflições. Mas Tiago não quer tanto que olhemos para o personagem Jó, mas sim para que nós direcionemos a nossa atenção para onde Jó estava olhando. Se você ler comigo lá Tiago, capítulo 5, e o versículo 11, lá nós vamos observar que está registrado o seguinte: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O foco de Jó está no Deus, que ele sabe ser compassivo e misericordioso. E também sabe que está agindo de acordo com a sua própria vontade, com o seu propósito perfeito. Nós devemos ver pela fé a mão de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que a estende a nós. Quando o Jó ele foi assolado por uma aflição após a outra, e nós sabemos muito bem a história de Jó, certamente o que Tiago descreveria como provações de vários tipos, a esposa de Jó o incitou, como registrado em Jó, capítulo 2, versículo 9, sua mulher o incita, o encoraja a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas como Jó reagiu? Qual foi a reação deste homem que era um homem justo aos olhos de Deus? Como eu falei, a mulher dele o incita em Jó, capítulo 2, versículo 9, mas no versículo 10 do mesmo capítulo, no capítulo 2 de Jó, nós temos a resposta desse homem. E lá diz assim: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Veja que Jó ele expressa o seu comentário em termos de insensatez, em oposição à verdadeira sabedoria, que é temer a Deus. A insensatez ela fala por si. A sabedoria, ela fala no temor do Senhor. Algo sobre o qual Tiago terá muito, na verdade, para nos contar na sua carta. A carta de Tiago nos fala sobre essa sabedoria. Sabedoria para realmente temermos ao nosso Deus e fazermos a sua vontade. Tiago, assim como Jó, entendia que Deus ele é soberano. Soberano sobre tudo. Tudo que acontece, tudo, Deus é soberano. E tudo serve à sua boa e perfeita vontade. Quando Tiago nos chama a considerar toda a alegria ao passarmos por provações, ele não está pedindo algo que é impossível, não está pedindo algo que é insensível. Ele está nos chamando a olhar para Cristo Jesus. Só em Cristo é que a alegria se torna possível, mesmo em meio às lágrimas. Veja, Jesus não apenas enfrentou provações, ele enfrentou as maiores provações que alguém já poderia suportar. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, injustiçado, traído pelos amigos e, por fim, crucificado. E mesmo assim, a palavra diz que ele suportou tudo isso pela alegria que lhe estava proposta, como nós lemos em Hebreus 12, 2. Mas qual era essa alegria? Que alegria é essa que estava proposta para o nosso Senhor Jesus Cristo? Era ver o plano do Pai cumprido. Era ver pecadores como você, como eu, e nós que fomos resgatados. Era a glória da redenção que brotaria da sua cruz. Por isso, quando você e eu passamos por provações, e com certeza passamos, nós somos chamados não a fingir que não dói,
O sofrimento, sim, ele é real, as lágrimas são verdadeiras. Mas em Cristo, nós descobrimos que a dor nunca é inútil. Ele mesmo nos mostra que a cruz não foi o fim de todas as coisas, mas o caminho para a ressurreição e para a glória. Assim também as provações que enfrentamos em Cristo nunca são o fim da história. Lembre-se, a nossa alegria não está no sofrimento em si, mas na certeza de que o Senhor está nos moldando à semelhança de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem maior? Sermos conformados à imagem de Cristo é sua resposta na sequência desse texto. Portanto, se hoje você atravessa provações, não olhe apenas para o peso da dor. Olhe para aquele que já venceu por você. Ele caminha ao seu lado. Ele intercede por você. E ele prometeu que no fim toda lágrima será enxugada. Essa é a alegria futura que já invade o presente, mas pela fé. Assim como Jó manteve os seus olhos em Deus, nós mantemos nossos olhos em Cristo Jesus. E é olhando para Ele que nós encontramos coragem para continuar, paz para descansar e até mesmo alegria no meio da batalha. Que assim Deus nos abençoe, a olharmos sempre para Cristo Jesus, no meio das nossas lutas, no meio das nossas provações. Deus os abençoe. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti.
me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém, meus amados irmãos, exaltado seja o Senhor. Maravilhosa é a palavra do Senhor que fala aos nossos corações. Maravilhosa é a graça do Senhor que alcança as nossas vidas, que fortalece a nossa fé, que fortalece o nosso viver, a nossa confiança e esperança no cuidado do Senhor sobre nós, no agir do Senhor sobre as nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma verdade maravilhosa que as Escrituras nos apresentam. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé, que o Senhor Deus guie os teus passos e que você sempre se lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém e amém.